Paleografia é a escrita antiga, né? Mais especificamente o estudo da escrita antiga. Pensa, por exemplo, naquelas letras que a gente vê em documentos do século XVII, mesmo em português, assim, que é cheia daquelas voltinhas, né? Aquelas cartas, por exemplo. Deixa eu pegar aqui uma carta de Napoleão. Vamos ver se a gente tem um manuscrito aqui. Aqui. Você pega uma carta dessa e vê essas letras deitadinhas e tal, você tem certeza que você não está lendo um documento do século XXI, né? A não ser que seja uma pessoa muito peculiar que use aí caneta de ponta de pena, né? Caneta tinteiro, para escrever em cima de um papel com essa textura e por aí vai. Mas uma forma, então, de datar documentos é, primeiro, pelo material. Você. Ah, não estou mostrando, não, perdão. Aqui é a carta que eu estava falando, é essa aqui, ó. É uma carta com os caracteres todos deitadinhos e escrito nesse tipo de material que você vê que é um papel mais diferenciado, né? Parece mais grossinho, ele tem uma. Vocês não vão. Acho que vocês não vão conseguir ver, mas no cantinho ele parece ter até uma penugem, assim, uma coisa meio. Eu não sei como escrever isso, né? Sedosa. Mas enfim. Então você consegue datar um texto pelo tipo do material que ele foi escrito, mas isso não é necessariamente a data do texto, porque o material pode ser antigo e o texto recentemente escrito sobre material antigo. Você pode datar. E como é que você data o material? Se for de origem biológica, né? Um papel, papiro, pergaminho, você consegue datar por carbono 14. É uma datação por radiometria, né? Não sei agora o termo técnico, mas tem a ver com o decaimento dos átomos de carbono, né? E aí você consegue ter uma mais ou menos uma estimativa da idade daquilo. No caso de outra coisa que você pode usar como critério é quando que esse tipo de material era utilizado. Então, se a gente pega, por exemplo, um texto em pergaminho, a gente tem certeza que ele não foi escrito no século XXI, né? Pelo menos assim, no centro de Nova York, né? Você não vai ter nenhum escrivão ali, nenhum escritório em Nova York que usa pergaminhos hoje em dia. Então, tem um contexto de utilização de certos materiais que ele é uma dica também de quando que o texto foi escrito e onde que o texto foi escrito. Por exemplo, no Egito você encontra praticamente só papiro, tem pergaminho também, mas é principalmente papiro. E na cidade de Pérgamo, por exemplo, usava-se muito pergaminho, uma cidade na Ásia Menor, né, ali, mas era território grego. Enfim, então esses contextos de utilização de material também te dão uma pista. Aí, a tinta também pode ser algo que você pode avaliar. O instrumento utilizado para fazer a escrita, que você consegue identificar pela caligrafia, também é um critério, e a própria caligrafia, além do vocabulário, claro, né, do contexto do texto, mas a caligrafia, a forma da letra, ela é um indício também de quando que aquilo foi escrito. Então a gente tem muitos documentos que são datados paleograficamente. Você vê pela forma da letra que a pessoa faz, mais ou menos de que século é aquilo, né? E eu tenho até um exemplo concreto para mostrar. Deixa eu só ver se eu consigo encontrar isso, que isso vai estar no meu e-mail, que é um texto que um colega meu que trabalha com documentos cartoriais de Minas Gerais, estuda documentos de alforria, ele me mandou, eu pedi para ele, né, para ele me mandar um texto da época para comentar sobre isso com outra pessoa, mas eu tenho ele aqui, quer ver? Foi o Douglas que me mandou, Douglas. Aqui, isso aqui, observem. Isso aqui é uma carta de alforria, ok? Que estava guardada num cartório de Minas Gerais. Eu dou, assim, R$ 1.000 para quem conseguir ler essa carta. Não vou dar nada não, tá? Mas eu tenho certeza que ninguém, a não ser que seja formado em paleografia, tenha feito uma especialização, uma formação específica, não uma graduação, né? Mas dentro do curso de História, por exemplo, existe a oficina de paleografia lá na UFMG, por exemplo, né? Que as pessoas são treinadas, né, para ler esse tipo de documento, porque sem um treinamento, você não consegue ler isso aqui, é chance zero, né? Eu não consigo identificar nenhuma palavra que está escrita aqui. E isso aqui é português. Acreditem se quiser. Isso é uma carta na língua portuguesa. Então a língua, especificamente, não é nem uma língua estrangeira, mas mesmo assim, muito difícil de ler, né? E eu não vou mandar pix para ninguém, não. Fora os fragmentos, as lacunas. Aí, a partir disso, o Douglas, deixa eu pegar a transcrição que ele fez. Ele fez essa transcrição aqui, ó. Vou copiar num bloco de notas aqui para não expor nenhuma informação aqui no extra no e-mail. Mas aqui, né? Então, ele transcreveu
E ficou assim, ó. Carta de alforria lançada em notas. E vocês veem que o lançada é com S, né? Então já tem uma variação também da ortografia, o que também ajuda a datar, né? Um documento. Carta de alforria lançada em notas de uma negra, também aqui com H, né? Por nome Páscoa, na Can Angola, que é do povo Angola, escrava que foi de Domingos João Porto, que por Manuel Fernandes da Costa me foi apresentada com Z também. Então você vê, saibam, né? Tem essa forma também. Então tudo isso ajuda a gente a ter uma noção de que contexto é esse documento. E ele consegue ler, o Douglas, esse colega meu que eu tô falando, né? Ele consegue ler esses textos, mas eu não consigo ler uma palavra sequer. Aqui, deixa eu abrir o texto de novo. Cadê? Eu perdi o texto. Ah, deixa pra lá. Vocês já viram, né? Enfim. E vamos voltar para o Mar Morto. Mas eu acho isso muito interessante e são coisas que poucas pessoas conhecem do ofício do historiador. Algumas habilidades específicas que a pessoa tem que ter uma formação para conseguir ter acesso ao texto. E aí, a partir daí, você ainda tem que ter uma formação em termos de repertório histórico, geográfico, etc., para conseguir entender o texto, né? Então já é uma outra etapa, mas para chegar lá, você precisa pelo menos entender que palavra que está escrito ali. Isso já demanda uma formação específica, né? E é assim que se pega, por exemplo, falsificações muitas vezes. As pessoas não conseguem copiar todos atender a todos esses critérios. Você tem que ter o papel ou o material que seja exato do período, você tem que ter a tinta exata com a composição química da tinta exata, você tem que copiar a caligrafia perfeitamente compatível com aquele período histórico, você tem que conhecer a ortografia e o vocabulário daquele contexto também para simular um texto. Então é uma coisa muito difícil, né? Então as análises frequentemente pegam, né, sem tanta dificuldade assim, essas falsificações de textos antigos.